Estamos de volta com preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Conosco no programa, Benítez, ex-goleiro do Internacional, fenômeno, né? Clayton, ex-volante do Internacional, um grande jogador também, batalhador. Ele tanto era elogiado quanto tomava pau. José Aldo Pinheiro, grande narrador, grande na competência. Tem 1,60 m e pouco. Das nossas rádios FM 94,9, AM 640. No Couto Pereira, o Grêmio, mesmo sem jogar bem, venceu o Coritiba por 1-0 e precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Não foi um bom jogo do Grêmio, mas aí quando a fase é boa, o Marcelo Oliveira chuta do meio da rua e entra, né? Golaço. E o Grêmio não toma o gol e aí na hora certa vai lá e mata o gol. O primeiro tempo do Grêmio é assustador, né? O Coritiba deu uma tochada no Grêmio. Disse que não queria saber de Copa do Brasil porque está preocupado em não cair no Campeonato Brasileiro. Mas verdade, entrou em campo jogando Copa do Mundo. Não, na verdade não desdenhou. Eles não priorizaram a competição, mas eles deram a entender que por não terem 6 jogadores que já atuaram em outros clubes, que esse seria um time alternativo. Isso, não é o time titular. Mas os ausentes são tudo veteranos. É o goleiro Wilson, é o Marcos Aurélio, é o Lúcio Flávio. Botaram uma gurizada aí treinada pelo Tcheco. O que o Negueba jogou, brincadeira, o Negueba. O jogo que o Negueba fez, os caras mas sonharam. Mas o Negueba joga bem sempre, é um perigo esse cara. Não, mas estava sendo vaiado, vinha mal no Curitiba. Eu sei que aí tá certo. Foi um jogo que surpreendeu o Grêmio. O Grêmio teve dificuldades porque ele está com um outro modelo, com uma outra formatação. Mas volta o Luan amanhã, né? Sem o segundo atacante, jogando com o centroavante de referência, que acaba prejudicando o funcionamento da engrenagem, acaba atrapalhando o melhor que tem do Pedro Rocha, que é a infiltração, a chegada e a conclusão. Que gol lindo, né? Esse foi um dos gols do ano. Até muito agora. Bonito esse gol. O gol do Vitinho também na quinta-feira foi um belo gol. Mas aí o Vitinho ainda contempla a sorte de bater, de desviar. Dentro de uma característica, Rec, que não é muito comum ultimamente no nosso futebol, e de um modo geral no futebol sul-americano, que é essa batida de frente, de longe. Os times agora tentam entrar tocando bola dentro da linha. O Marcelo está aprimorando isso aí. Ele tem chutado. Eu queria deixar sobre o jogo do Grêmio, assistir mais uma vez, né? Acho que temos que... Tá aí um técnico do futuro, estão perdendo de contratar um técnico. Temos que valorizar o Roger, porque o Grêmio fez o primeiro tempo muito mal. Muito mal, o Grêmio acho que não chegou no gol. Segundo tempo, o Roger já consertou o Fernandinho, o segundo atacante, que eu acho que mesmo o Grêmio não melhorando, já as coisas já emparelharam, né? Porque... Sim, ele tirou o Curitiba de dentro do campo. Exatamente. Vamos falar do Inter já para emendar, o Benítez está nos devendo. Sim. Benítez, Manga, Benítez. Sim, agora que vamos falar do Inter, depois já vamos lá, Manga, aquilo lá. Benítez, aquilo é longo, Tafarel, é longo. Fernandes, André e Alisson. Tem bastante, vamos terminar. Não vamos botar boicotia. O Clayton pensa parecido comigo que um desses nomes tu misturou. Não misturei, deveria. Eu botei a farda. Ele vestiu a camisa da seleção brasileira. Vocês são uns corneteiros. E no Beira-Rio, o Internacional jogou melhor do que vinha jogando, jogou estável e ganhou de 2-0 do Ituano. Está pertinho de passar as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Não sofreu nunca risco de tomar gol, né? Coisa que nos últimos tempos... Ele marcou primeiro e marcou cedo, isso aí ajuda bastante, Reg. O time vai ganhando confiança e vai ganhando naturalidade para continuar, porque está com a vantagem do placar. E não estava jogando bem até fazer o gol, hein? Estava meio enrolado. Os caras batendo muito ontem, no jogo de quinta-feira, e marcando muito, e o árbitro deixando essa parte do jogo duro correr. Só aplicava cartão e pressionava quando havia alguma reclamação. O Vitinho ganhou moral com o Diego Aguirre, mas dá a impressão que em algum momento faltou um certo carinho no Vitinho e que ele precisa, né? Porque aí o gol do Valdívia, os caras derrubaram até o juiz, né? Impressionante. Foi no primeiro gol, o segundo gol não. Foi o primeiro gol. E quando o jogador está bem... Elmo. Que juiz atrapalhado. Quando o jogador está bem, ele viu que o árbitro se enrolou com o companheiro e ele disse, se resolvam aí que eu vou seguir. E foi e chutou. Agora, o Vitinho, eu estava dizendo, acho que faltou um certo carinho, sei lá, tem jogador muito carente. Confiança. Tem que dar confiança. Eu acho que confiança, não vou dizer isso, Benítez, porque ele chegou fazendo gol, chegou bem pra caramba na estreia. Não, confiança eu acho que ele mesmo meio que, eu acho que ele me desfocou. Eu acho que eu vou dizer assim, o Vitinho, ele perdeu o foco no Inter. Eu lembro que a estreia dele foi com gol
Ele fez gols de novo no segundo jogo, começou muito bem. Mas não só era que escalado nunca. As coisas foram acontecendo aí em Porto Alegre, sabe como é que funciona. E o foco dele foi Ah, desviando. tu sabe bem como é que é o troço. O foco dele desviou, entendeu? O foco dele... Tá bem, ele ajudou nessa. Exatamente, isso aí acho O que aconteceu com ele foi que ele foi transformado no grande nome do Inter. E aí ele começou a achar que ele era o centro de tudo. E começou a não correr, bolinha no pé e tal. Num futebol dos nossos tempos atuais, o jogador tem que dar mais do que apenas ter a bola no pé e chutar a Inter gol. cresceu, arrumou um esquema sem atacante. Em que todo mundo se movimentava. Só tinha um centroavante e deu. O resto tinha que se matar. E ele foi por muitas vezes escalado em posição que ele não gostava, ficava emburrado, e que ele não conseguia fazer o jogo dele fluir. Quem falou de acompanhar lateral, ele falou que não gostava, essas coisas, ele comentou isso mesmo. Mas esse jogo, todos falam, 8 anos, não tem série. É um jogo complicado. Quando tu pega um time assim, tu é obrigado a bater. O pior jogo que tem pro jogador é isso. É tu pegar um time que tu é obrigado a ganhar. Então tu já entra com essa responsabilidade. É muito mais fácil pegar um time, tipo, ver o jogo de São Paulo contra o Ceará. Ceará é o último da Série B. O Ceará fez uma retranca, São Paulo não conseguiu entrar, vaia, pressão. Eu acho que o Inter vai ter a mesma dificuldade lá em relação ao Grêmio, por exemplo, aqui. O Coritiba não vai querer perder por VO. Porque o Curitiba corre o risco de perder 3 para o Grêmio na sequência. Agora a gente vê, esse é um dos momentos em que D'Alessandro tá com liberdade. O time do Ituano nunca conseguiu achar D'Alessandro, que ontem encontrou uma faixa de campo para jogar em que a marcação não pegava ele. Ele meteu várias vezes bola na medida lá na frente. O Argel está conseguindo encontrar uma maneira de tirar, dentro dessa forma que ele está montando, um pouco mais de cada um. Mas aí nós já debatemos e aí entra o Clayton, que era um misto, era um Arangues. O Sacha vai ter que compensar o D'Alessandro. Se ele não compensar o D'Alessandro, vai ficar um buraco. Com 2 jogadores, tu morre. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu joguei meio de campo e eu sempre falei isso. Para jogar com o D'Alessandro jogar no Inter com a liberdade essa, vai ter que ter, que nem o Agel botou 3 moleque. Vitinho, Valdívia e Sacha. Aí dá. Aí dá. Agora tu botar D'Alessandro e Alex. Não. Mais 2. D'Alessandro e Nilmar, como tava mais parado na frente. O time perde o meio. Perde o meio de campo, não tem. D'Alessandro e Anderson. E o Sacha vai ter que correr mais, vai ter que desarmar mais. Tu vê que senão ontem, tem que botar o Wellington Martins. Tu vê que ontem o Sacha não teve chance de gol. Ninguém viu isso. O Alex jogando como segundo atacante Hoje não acho que é a funcionaria. melhor escalação, né? Eu Do também Inter. acho. Hoje, assim como está, é a melhor escalação do Inter. O Alex jogando como um segundo atacante não funcionaria bem, porque ele tem aí confusão. sim, é lá na frente. Não vai Mas atrapalhar mesmo muito. assim, vai ter que fazer. O Vitinho foi visto na quinta-feira dando bote na lateral. Sacha também. Valdívia também. Aí funciona. Aí sim. Bom, o Benítez ainda está nos devendo, mas vai nos pagar. A seguir, vamos falar do Argel Fuchs, novo técnico do Internacional. Esteve ontem no Donos da Bola. E vamos também continuar projetando os jogos da dupla Grenal neste final de semana. Já voltamos.